Olá, está começando o programa Livros que Iluminam e essa edição é dedicada a esse livro, Charles Richer, o apóstolo da ciência e o espiritismo. E quem vai falar para nós sobre essa importante figura e sobre o livro é o seu autor, Samuel Nunes Magalhães. A personalidade marcante do cientista francês Charles Richer é resgatada nesta obra estruturada em duas partes: as múltiplas facetas de um gênio e da esperança à certeza na imortalidade. A partir da trajetória de vida de um gênio e sua atuação na busca de respostas sobre questões cruciais da existência humana e da imortalidade espiritual, o autor Samuel Nunes Magalhães discute a relação entre o pesquisador Richer e o espiritismo, além de sua participação como integrante da equipe científica que colaborou para a solidificação das bases da ciência espírita. Samuel, Charles Richer é um cientista renomado, famoso e que aparentemente não teria nenhuma conexão com o espiritismo. O livro mostra exatamente o contrário, né? A conexão dele com o espiritismo é enorme. De fato, Charles Richer foi um cientista na expressão mais justa da palavra mesmo, porque era um pesquisador por excelência e especialmente dentro da sua área de atuação, que era a medicina, né? Um dos maiores do seu tempo. Ah, sim, muitos consideravam o Charles Richer na sua época o homem mais inteligente da França e alguns até do mundo inteiro. Ele teve grandes realizações no campo da fisiologia médica, inclusive sendo laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1913. Para que o nosso telespectador se localize, qual é a época em que Charles Richer vive e desenvolve o seu trabalho na ciência? Charles Richer, ele nasceu em 26 de agosto de 1850. Estava findando aí a primeira metade do século XIX e desencarnou já no século XX, em 1935, com 85 anos de idade. Os seus trabalhos em torno das pesquisas, digamos assim, psíquicas, ela começa ainda ele muito jovem, aí por volta de 1872, quando ele inicia alguns estudos sobre o sonambulismo. Ele começa a investigar essa área que, digamos assim, tem contato com o espiritismo pelo sonambulismo. Pelo sonambulismo, que não tinha nenhuma vinculação à época com a doutrina espírita, até porque Charles Richer, durante toda a sua vida, ele não nega os fenômenos, mas ele apresenta uma grande dificuldade em dizer que esses fenômenos eram realizados pelas almas dos chamados mortos, pelos espíritos. Então era um cientista por excelência e ele começa as pesquisas em torno do sonambulismo antes mesmo de Charcot, que é o grande nome da psicologia. Então ele inicia esse trabalho com uma jovem que estava internada em um hospital em que ele era residente, mas sem nenhuma vinculação com as ideias espíritas. E onde é que surge essa vinculação? Quais são os grandes estudos, as grandes descobertas de Richer que permitem aos espíritas buscar nos conhecimentos, nas informações dele, esse contato? Olha, o próprio Richer é quem nos diz que no ano de 1884, ele encontra com Alexander Aksakov, que lhe fala dos fenômenos espíritas. Richer falando para ele sobre a questão do sonambulismo, que ele vinha pesquisando, Aksakov disse que tinha fenômenos bem mais interessantes, que eram os fenômenos ditos espíritas, que ele deveria investigar. E Richer até diz para Aksakov, diz que iria até o fim do mundo para realizar pesquisas tão interessantes. Pouco tempo depois, Aksakov o convida, escreve para ele e diz: olha, professor Richer, não é necessário ir ao fim do mundo, basta ir comigo até Milão para assistirmos os fenômenos de Eusapia Palladino, que foi uma médium extraordinária italiana e que realizou um trabalho vastíssimo
em torno do fenômeno de efeitos físicos para a comprovação da existência e sobrevivência da alma. Não há contradição alguma entre os fatos e as teorias do espiritismo e os fatos positivos estabelecidos pela ciência. E ele se lança nessa pesquisa. Então ele vai a Milão, junto com outros pesquisadores, além de Aksakov, e inicia ali as suas pesquisas. E aí ele trava a amizade, que ele mantém uma amizade muito profunda com Ernesto Bosano, grande cientista espírita, e que é quem finda por convencer a Richer sobre a veracidade desses fenômenos. Mas Richer, desde o primeiro momento em que ele assiste os fenômenos de Eusébio Palladino, que foram feitos com controles rigorosos, ele atesta a realidade desse fenômeno, coisa que até então ele não acreditava, né, nesses fenômenos. É tanto que o William Crookes, quando realiza... Um ceticismo, uma dúvida que é característica dos grandes cientistas. Isso, né? Um cepticismo pirrônico, podemos dizer. De modo que, mesmo quando o William Crookes, ao final das suas pesquisas com Kate King, com a médium Florence Cook, ele diz que, referindo-se aos fenômenos espíritas, ele diz: não digo que isso é possível, mas digo que isso é verdade, sobre os fenômenos espíritas. E Richer não acredita. Depois ele dá razão ao grande físico e notável químico inglês Sir William Crookes. Bom, a gente percebe que você se empolga também, é apaixonado, por assim dizer, pelo personagem que você pesquisou. Gostaria que elementos ou que momento da vida de Charles Richer você considera mais importante, mais te surpreendeu durante a pesquisa, mas essa resposta você nos dá depois do intervalo. Você está acompanhando Livros que Iluminam, nós já voltamos. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica! Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe! Bom, Charles Richer tem muita relação com a medicina e com isso ele consegue tornar público todo o seu conhecimento sobre a fisiologia. E os seus tratamentos eram considerados muito avançados para aquela época. Seu conhecimento com o espiritismo teve começo com os seus pais e continuidade com o bem comum que fazia as pessoas. Ele disse que todo mundo pode ser feliz e essa procura da felicidade tem seu caminho certo. Você está acompanhando Livros que Iluminam, programa dedicado, nesta edição, ao livro Charles Richer, o Apóstolo da Ciência
e o Espiritismo. Samuel Nunes Magalhães, o autor, conversa conosco sobre essa figura importante da ciência. Já citou aqui Prêmio Nobel, considerado um dos homens mais inteligentes do mundo à sua época. E você demonstrou muita paixão pelo personagem. Perguntei antes de virmos para o intervalo, qual seria o grande momento de Charles Richer que mais te encantou? Existe esse momento? Olha, realmente eu me encantei com a figura do Charles Richer, primeiro pela sua vasta inteligência. Nas pesquisas que realizamos, nós notamos que ele tinha uma inteligência assim, extraordinária, uma coisa espantosa, realmente, né? Ele não tinha limite entre as disciplinas, a física, a química, a medicina, como era comum? Não, ele andava em tudo. Na medicina, ele teve grandes realizações, como a questão do ácido clorídrico, no suco gástrico, descreveu pela primeira vez as circunvoluções cerebrais. Ele descobriu o primeiro anestésico com o companheiro dele também, e escreveu o primeiro tratado de fisiologia médica e foi prêmio Nobel com os estudos em torno da anafilaxia. Uma das coisas que me surpreendeu muito em Richer foi quando descobri que ele veio ao Brasil em fim de 1908 até o início de 1909, e a finalidade da vinda de Richer ao Brasil era pesquisar os nossos pássaros para dali tirar modelos de asas, de plano de voo de aviões. Aí foi que eu fiquei sabendo que ele também estava envolvido com as pesquisas em torno da aviação, inclusive construindo o primeiro helicóptero em 1908. Então, uma pessoa que era tão dedicada à medicina, se voltar para esse lado assim, me causou surpresa. Mas depois fui descobrindo... Semelhanças com Leonardo da Vinci, pois então, é. Nessa... Mas depois fui descobrindo, ele foi um esperantista assim, desses entusiasmado, defendia o esperanto de Zamenhof, né? Pregava o esperanto com muita energia, também foi escritor, foi psicólogo. Nós temos tratados de história da França escritos por Charles Richer. Então ele, digamos assim, ele navegou em águas diversas do conhecimento humano e sempre com destaque. Isso é que você fica espantado com a inteligência, digamos, desse quilate. Apesar de demonstrar não conhecer, senão superficialmente, o trabalho e as obras de Allan Kardec, Richer nutria, como não poderia deixar de ser, grande respeito pelo codificador do Espiritismo. Exemplos dessa natureza sempre acabam nos arrastando, né? Nos empolgando para sermos também estudiosos, nos dedicarmos de maneira ampla à ciência e à ciência espírita, mas há alguma mensagem fundamental que você diria que essa parte traz? Olha, no trabalho do Charles Richer, além do exemplo pessoal, não só pela sua vasta inteligência, mas por ser Charles Richer uma alma bondosa, já que os seus biógrafos da época registram que ele era uma pessoa extremamente afável, doce, e que diziam que ninguém saía da sua casa ou do seu escritório sem receber a ajuda que tinha de buscar. Então isso tudo fascina, porque ele tinha tudo para fazer outro caminho, porque era uma pessoa que, digamos assim, tinha uma condição financeira bastante razoável, até pela questão de família. E pelo seu conhecimento e respeito dentro das academias, ele podia não ter se preocupado com isso ou ser alguém vaidoso, orgulhoso. Em momento algum, Richer demonstra isso. Agora, era um cientista. Eu até falo no livro que ele, para o Espiritismo, é o que foi Tomé lá no cristianismo, o ver para crer. Isso foi a grande virtude do Charles Richer. Como ele, nesse período, estava afastado das questões da fé, puramente simples, da fé, ele investe na questão meramente acadêmica, científica. Então, o que o Richer fez de grande para nós foi colocar os fenômenos espíritas na pauta dos fenômenos científicos. Ele colocou o espiritismo dentro dessa pauta como ninguém, e eu acho que aí está a maior contribuição de Richer para o espiritismo, além da sua personalidade como todo. Pois é, o espiritismo se coloca também como uma ciência, e às vezes
parece que esse traço científico, né, do duvidar, do pesquisar, está um pouco esquecido no Espiritismo. Você acha que a obra traz essa fagulha para acender novamente esse fogo da importância? Há uma frase clássica, né, de Kardec: se um dia Espiritismo e ciência não se entenderem, que era para a gente abandonar o Espiritismo. Né? Isso, abandonar o Espiritismo naquilo que a ciência provar que ele está errado, né? Não vamos abandonar de uma vez. Totalmente, né? Mas de modo que Kardec, quando falou isso, falou com convicção, e até hoje a ciência não demonstrou em contrário nenhuma das proposições apresentadas pelo Espiritismo. Então o Espiritismo continua intacto, como Kardec nos legou aí há pouco mais de 150 anos. Mas, como você disse, você traz uma figura como Richer, eu acho que é de modo a despertar aqueles que têm interesse pela ciência espírita, que ela não desapareceu. Um dos fatos que acontece também é que, como esses grandes cientistas realizaram um grande trabalho já no passado, para muitos de nós que somos espíritas, nós não temos mais dúvidas quanto à existência da alma, à sobrevivência da alma à morte do corpo físico e a comunicabilidade da alma com os chamados vivos. Talvez por isso, por não termos mais, digamos, essas dúvidas, também essa pesquisa científica ela tem arrefecido. Embora o meio acadêmico ainda não tenha sancionado todas essas questões, mas alguns cientistas, como foi o caso de Charles Richer, Aksakov, Zollner na Alemanha e alguns outros, eles atestam todos esses fenômenos e essas questões da alma. Mas uma obra como a que nós trouxemos aí através da FEB sobre a vida do Charles Richer, com certeza ela poderá nortear e, digamos assim, fazer com que aqueles que gostam da ciência procurem investigar. Até porque hoje no meio espírita vem quando você vê alguém dizer: olha, a imortalidade não está provada. Tá, você que não leu ainda. Bom, entre conhecer uma personagem dessa natureza, se apaixonar, né, ter consciência da sua importância e decidir se lançar numa pesquisa para escrever um livro, vai uma distância, afinal de contas você sabe que é muito trabalho. Eu queria saber como é que foi esse processo, mas logo depois do intervalo. Você está acompanhando Livros que Iluminam. Nós já voltamos. Os números anteriores do Clube Amigos do Espiritismo estão disponíveis no nosso site. As revistas que viram pôster e têm 2 DVDs, com documentários, animações e videoaulas, podem ser adquiridas individualmente. Se você já é sócio, complete a sua coleção. Se ainda não é, escolha os números que desejar. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br e clique em números anteriores. Clube Amigos do Espiritismo. Participe! Charles Richer é um dos maiores pesquisadores que se debruçou sobre o tema e, através da sua história, nós percebemos como é que uma mente inquisitiva e bem formada pela ciência, quando vai se despindo dos preconceitos, se debruça sobre o aspecto da investigação dos fenômenos mediúnicos e pode se convencer disso e prestar um relatório sobre esses fenômenos para nós, né, que vamos acabar aprendendo através
das obras deles. Você está acompanhando Livros que Iluminam, um programa que hoje se dedica a Charles Richer, o apóstolo da ciência e o espiritismo, um livro do pesquisador Samuel Nunes Magalhães. Samuel, perguntava justamente sobre esse momento em que você transforma a paixão por um personagem na decisão de escrever sobre ele, de se lançar numa pesquisa que às vezes é muito complexa. Como é que foi isso no seu caso? Olha, a ideia de escrever sobre Charles Richer, inicialmente, ela não foi nem minha. Quando eu falei que havia descoberto algumas informações sobre ele, que eu conversei com o Eduardo Monteiro, que morava em São Paulo, e ele disse: por que você não escreve alguma coisa sobre Richer? Então eu escrevi um artigo sobre a visita de Charles Richer ao Amazonas, que à época foi publicado na Revista Internacional de Espiritismo, lá de Matão. E a partir desse artigo que eu escrevi, aí me deu vontade de procurar outras informações sobre Richer. E à medida que eu fui encontrando, eu fui percebendo que tinha um rico material em mãos e não existia nenhuma obra no Brasil que falasse sobre Charles Richer, e resolvemos então fazer o livro. E à medida que a gente ia fazendo, esse encantamento ia aumentando. E o interessante, a gente sente uma presença da espiritualidade, tanto nessa obra como na obra da Ana Prado também. A gente sente assim como se, não sei nem se haveria uma programação para que realizasse uma tarefa dessa natureza. Mas na medida em que nós começamos a tarefa, nós sentimos que a espiritualidade se junta a gente. Então eu fui descobrindo muitas informações que supostamente jamais eu iria encontrar. Qual que pelos meus normais. Por exemplo, essa questão de encontrar que está no livro, o diálogo que ele fez, na verdade, o que ele se pronunciou, quando recebeu o Prêmio Nobel. E encontrei um facsímile do diploma dele do Prêmio Nobel. Então, não tinha porquê. Eu nunca tinha visto nenhuma vinculação de Charles Richer com o Esperanto, por exemplo. Então, eu encontrei um pequeno texto que falava de uma peça dele, que é homenagem a Sócrates que ele fez, que havia sido traduzida para o Esperanto e foi, digamos, transmitida na rádio em Paris, com o nome de Socrato em Esperanto. Aí fomos atrás e encontramos Richer vinculado ao Esperanto. É tanto que o Afonso, diretor da FEB, escreveu um artigo há alguns meses sobre Richer e o Esperanto, e toda a comunidade do Esperanto desconhecia essa vinculação de Richer com o Esperanto. Então você vai se entusiasmando. Eu lembro que no tempo que eu estava fazendo essa pesquisa e escrevendo o Charles Richer, às vezes eu ficava no meu trabalho até tarde para terminar de escrever o livro, porque em casa, às vezes, não conseguia. Eu tinha filho ainda pequeno naquela época. Mas na medida que você vai se envolvendo, meus meninos naquele tempo me chamavam de Richer. Ah, lá vem um Richer, lá vem um Richer. Porque você fica impregnado, mas é uma coisa assim muito boa, muito gostosa. É a pesquisa e a produção do texto. Lógico que na produção do texto a gente demora também bastante para que o texto fique o melhor possível. Pelo menos a intenção é torná-lo agradável ao leitor. A ciência é a verdade, a poesia é a beleza, a paz é a justiça. Verdade, beleza, justiça, palavras sonoras e retumbantes que comovem a alma humana no que de melhor ela possui. Com tanta genialidade, algo que provavelmente a gente se pergunta havia uma missão, então, a ser cumprida por parte de Richer. Não era um mero cientista que se provou acima do seu tempo. Ele provavelmente era um missionário. Richer desencarna em 4 de dezembro de 1935. No dia 21 de janeiro de 1936, logo depois, Francisco Cândido Xavier recebe uma mensagem que nós transcrevemos no livro, intitulada A Passagem de Richer, do Espírito Humberto de Campos. E nessa mensagem inicia um diálogo que seria do Cristo com um dos seus emissários, em que ele diz, que o Cristo diz que alguns cientistas haviam partido do mundo espiritual reencarnado com a missão de provar a imortalidade da alma, para que o homem pudesse aí viver melhor. E então, nessa hora, ele pergunta, diz, olha, alguns desses cientistas já voltaram
alguns com sucesso e outros inteiramente distanciados. Alguns outros continuam, alguns deles se debatendo ainda entre a dúvida. Cadê aquele que aqui vivia fazendo pergunta e indagava tudo? Onde ele está? E o anjo pergunta, Senhor, estás falando de Charles Richer? Diz ele mesmo. Ah, mas ele ainda está na terra. Então começa o diálogo falando de Richer. Então ele reencarna com essa missão, segundo essa mensagem do Espírito Humberto de Campos através do Chico. E no final da mensagem, o Cristo diz, não, ele já fez tudo que deveria fazer e não adquiriu aquela fé, digamos assim, que transporta montanhas, porque ele ainda tinha algumas dúvidas, embora tivesse já no final da sua existência, confidenciado a Ernesto Bozano, que acreditava em tudo que o Bozano dizia, ou seja, acreditava no Espiritismo e que a alma realmente existia e eram os espíritos que faziam esses fenômenos. Então, nessa hora, Jesus diz, pois vamos trazê-lo de volta, e aí Richer desencarna. Então, ele narra que quando Richer sai do corpo, ele vê que duas pessoas do seu tempo vinham buscá-lo, Gabriel Delane e Leon Denis. Vêm receber Richer na hora da sua desencarnação. E ele ouve do próprio Jesus uma voz que lhe dizia que estaria lhe dando ali a fé que a ciência terrena não tinha lhe dado, pelo muito que ele havia feito pela humanidade nesse contexto. Então Richer foi um missionário, não foi ninguém que debateu o Espiritismo, pelo contrário, ele elogia Kardec em mais de uma ocasião e se dava bem com os espíritas, mas era um cientista, ou seja, o ver para crer. São muitas as ocasiões em que ele defende a doutrina espírita, embora tenha oscilado a vida inteira até a sua desencarnação nas suas questões de fé, não nas suas pesquisas. Então, é um espírito iluminado, que eu tenho um carinho muito grande, e a quem nós devemos, por exemplo, o neologismo ectoplasma, que é a substância que mede de efeitos físicos segregam. Bom, Samuel, só tenho a agradecer pela sua pesquisa que resultou nesse belíssimo livro, por nos trazer essas informações e principalmente por ter despertado a curiosidade em quem certamente quer conhecer muito mais a fundo e tem essa oportunidade por meio do seu livro. Parabéns, obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou. Livros que Iluminam. Até uma próxima edição. Além de sua participação como integrante da equipe científica que colaborou para a solidificação das bases da ciência espírita. Samuel, Charles Richer é um cientista renomado, famoso e que aparentemente não teria nenhuma conexão com o Espiritismo. O livro mostra exatamente o contrário, né? A conexão dele com o Espiritismo é enorme. De fato, Charles Richer foi um cientista na expressão mais justa da palavra mesmo, porque era um pesquisador por excelência e especialmente dentro da sua área de atuação, que era a medicina, né? Um dos maiores do seu tempo. Ah, sim, muitos consideravam Charles Richer na sua época o homem mais inteligente da França e alguns até do mundo inteiro. Ele teve grandes realizações no campo da fisiologia médica, inclusive sendo laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1913. Para que o nosso telespectador se localize, qual é a época em que Charles Richer vive e desenvolve o seu trabalho na ciência? Charles Richer, ele nasceu em 26 de agosto de 1850. Estava findando aí a primeira metade do século XIX e desencarnou já no século XX, em 1935, com 85 anos de idade. Os seus trabalhos em torno das pesquisas, digamos assim, psíquicas,
ela começa ainda ele muito jovem, aí por volta de 1872, quando ele inicia alguns estudos sobre o sonambulismo. Ele começa a investigar essa área que, digamos assim, tem contato com o espiritismo. Olá, está começando o programa Livros que Iluminam e essa edição é dedicada a esse livro, Charles Richer, o apóstolo da ciência e o espiritismo. E quem vai falar para nós sobre essa importante figura e sobre o livro é o seu autor, Samuel Nunes Magalhães. A personalidade marcante do cientista francês Charles Richer é resgatada nesta obra estruturada em duas partes: as múltiplas facetas de um gênio e da esperança à certeza na imortalidade. A partir da trajetória de vida de um gênio e sua atuação na busca de respostas sobre questões cruciais da existência humana e da imortalidade espiritual, o autor Samuel Nunes Magalhães discute a relação entre o pesquisador Richer e o espiritismo. Em 1884, ele encontra com Alexander Aksakov, que lhe fala dos fenômenos espíritas. Richer falando para ele sobre a questão do sonambulismo, que ele vinha pesquisando, Aksakov disse que tinha fenômenos bem mais interessantes, que eram os fenômenos ditos espíritas, que ele deveria investigar. E Richer até diz para Aksakov, diz que iria até o fim do mundo para realizar pesquisas tão interessantes. Pouco tempo depois, Aksakov o convida, escreve para ele e diz: olha, professor Richer, não é necessário ir ao fim do mundo, basta ir comigo até Milão para assistirmos os fenômenos de Eusapia Palladino, que foi uma médium extraordinária italiana e que realizou um trabalho vastíssimo em torno do fenômeno de efeitos físicos para a comprovação da existência e sobrevivência da alma. Pelo sonambulismo. Pelo sonambulismo, que não tinha nenhuma vinculação à época com a doutrina espírita, até porque Charles Richer, durante toda a sua vida, ele não nega os fenômenos, mas ele apresenta uma grande dificuldade em dizer que esses fenômenos eram realizados pelas almas dos chamados mortos, pelos espíritos. Então era um cientista por excelência, e ele começa as pesquisas em torno do sonambulismo, antes mesmo de Charcot, que é o grande nome da psicologia. Então, ele inicia esse trabalho com uma jovem que estava internada em um hospital em que ele era residente, mas sem nenhuma vinculação com as ideias espíritas. E onde é que surge essa vinculação? Quais são os grandes estudos, as grandes descobertas de Richer que permitem aos espíritas buscar nos conhecimentos, nas informações dele, esse contato? Olha, o próprio Richer é quem nos diz que no ano de